Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que o não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora vá até o capítulo 18, versículo 1, que é o que está na sequência. Próximo versículo. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Será que está faltando uma página na nossa Bíblia? Porque, peraí, no versículo 27 do capítulo 17, a Bíblia está dizendo que Jesus falou assim com Pedro: ó, vai lá no mar, lança um anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca, tem um estáter dentro dele, pega e vai lá e paga o nosso imposto. Aí a gente vai para o versículo seguinte, não tem nada a ver com o que a gente acabou de ler. Pergunta para o teu irmão: Pedro foi? Não sei, né? Você acha que Pedro foi? Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco nessa hora. Os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está preparado para aquilo que o Senhor tem a plantar em nós. Muito mais do que falar conosco, planta em nós de modo, Senhor, que isso gere frutos. Nós queremos que essa palavra, Senhor, fique enraizada no nosso coração. Nós queremos, Senhor, nos mover por fé. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e tomar para a nossa vida como alimento, como direção, como consolo, como renovo, como fortalecimento. E a palavra do Senhor tem poder para fazer isso e outro tanto mais. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. E chegando eles a Cafarnaum, foi assim que nós começamos a ler, o versículo 24. Porque no 22 e no 23, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus vai dizer que ele vai morrer. No 22 e 23, é isso que está dizendo. Ele mesmo vai dizer para os discípulos que ele será entregue, que vai morrer, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí, enquanto essa conversa está acontecendo, a gente entra no versículo 24, e no 24 o texto vai dizer que eles chegaram, e chegando eles a Cafarnaum. Mais uma vez, Cafarnaum em cena, ou mais uma vez, Cafarnaum sendo o cenário daquilo que vai acontecer. Aconteceu tantas coisas em Cafarnaum. Se a gente abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 8, Jesus em Cafarnaum curou o servo do centurião. Em Marcos capítulo 2, Jesus curou o paralítico que desceram lá pelo telhado, os 4 amigos desceram o paralítico. Em João capítulo 4, em Cafarnaum, Jesus curou o filho do oficial do rei. Em Marcos capítulo 1, Jesus expulsou demônio dentro de uma sinagoga, do corpo de um homem, lá em Cafarnaum. Então, sempre que Jesus botava os pés em Cafarnaum, as pessoas ali já se aglomeravam e diziam: alguma coisa vai acontecer aqui hoje. Era como se Jesus tivesse Cafarnaum como um palco para milagres. Vidas eram curadas ali, transformadas ali. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, Jesus levanta a mulher que estava acamada e com febre. Jesus faz um rebuliço em Cafarnaum. E é interessante que, se você, por exemplo, morasse nessa época aqui, você ia querer dar um jeitinho de pegar um barco que fosse para chegar a Cafarnaum em dessas conferências que Jesus fazia. Que Jesus, quando começava a fazer em Cafarnaum, ele fazia na vida de todos aqueles que se aproximassem do lugar onde ele estava.
Era tipo conferência profética, com o próprio Jesus sendo aquele que pregava, curava, libertava e transformava vidas. O fato é que nós não nascemos naquela época em que Jesus fazia todo esse rebuliço em Cafarnaum. Nós não estamos em Cafarnaum nessa noite, mas a gente pode também entender que nós estamos numa situação melhor do que aqueles que naquela época iam a Cafarnaum quando ele estava lá. Pergunta para mim, por quê? Porque lá em Cafarnaum, quem era de Cafarnaum, ou quem vinha de fora para Cafarnaum, tinha que ficar de olho para o mar, esperando Jesus vir em uma embarcação e descer naquela praia. Para que acontecesse alguma coisa lá, eles tinham que ficar olhando e esperando, não era um nem 2 dias, em alguns momentos semanas, e eles tinham que ficar esperando Jesus chegar a Cafarnaum, diferente da gente. Porque desde que a segunda pessoa chegou aqui dentro, Jesus também chegou. Eu vou repetir, desde que a segunda pessoa chegou aqui dentro, Jesus também chegou, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio. Então eles tinham que esperar Jesus chegar em Cafarnaum. Se quando você chegou aqui nessa igreja já tinha mais de 2 pessoas, então Jesus já estava aqui. Então não foi você que esperou Jesus chegar, foi Jesus que esperou você chegar. Ai, 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 olha para alguém e diga, coisa fofa, Jesus estava à sua espera hoje. O mesmo Jesus que estava lá está aqui. O mesmo Jesus que fez paralítico andar está aqui. O mesmo Jesus que fez cego enxergar lá também está aqui. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro lá está aqui. O mesmo Jesus que libertou um homem possesso por demônios lá está aqui para libertar você e a tua casa. O mesmo Jesus que curou o filho do servo do oficial do rei lá também está aqui para curar teu filho também. O mesmo Jesus que curou o servo do centurião, porque o centurião estava lá, mas o servo dele estava em casa, também está aqui. Então não importa se aquela pessoa não veio, o que importa é que você veio para orar por ela. Aleluia. E o Jesus que está aqui vai ouvir a sua oração aqui e vai tocar em alguém lá. Eu não preciso estar em Cafarnaum, porque eu estou com aquele que é maior que Cafarnaum, é maior que Jerusalém. Eu estou com aquele que é maior do que a enfermidade, é maior do que o tempo. Eu estou com aquele que era ontem, é hoje, será eternamente. Eu estou com aquele que tem um nome que está acima de todo nome, e diante do nome dele, todo joelho se dobrará, e toda língua um dia vai ter que confessar que ele é o Senhor. Ele chega em Cafarnaum, chegou, tem um monte de gente, a expectativa é grande, ele chega e entra na casa. Qual casa? A dele. Que casa dele? A casa dele. Cafarnaum passa a ser a sede do ministério de Jesus e tem uma casa lá. Jesus sempre está nessa casa em Cafarnaum. A casa que ele ganhou em Cafarnaum. Jesus está na casa em Cafarnaum. E Pedro, os discípulos estão do lado de fora ainda, conversando com a multidão, resolvendo uma picuinha aqui, um probleminha ali, respondendo uma dúvida de um aqui, outra ali, até que alguém chega, até Pedro, direto para Pedro, o mais nervoso, o mais sanguíneo, o mais agitado, aquele que a velocidade da boca não conseguia acompanhar o cérebro. A boca saltava muito rápido e pensava depois que falava. Ele vai até Pedro, essa pessoa vai até Pedro e pergunta: o seu mestre não paga imposto? Olha, querendo confrontar. Tem gente que não pergunta querendo aprender. Tem gente que pergunta querendo afrontar você. Tem gente que não pergunta porque está preocupado, porque não tem a resposta. Não, já pergunta para te ferir. Já pergunta para te colocar na parede. Já pergunta para te deixar em uma situação embaraçosa. Sabe muito bem como é que está teu filho, mas faz questão, e teu filho? Sabe muito bem que você está desempregado. Pergunta, e aí, está parado? Sabe, mas já pergunta para ferir. Já pergunta com segundas intenções. São perguntas maliciosas.
a gente precisa analisar o que está por detrás disso, porque quem vem até Pedro para perguntar se Jesus paga imposto, está querendo acusar. Aí Pedro, para fugir do confronto, Pedro, de forma correta, para não perder tempo com quem tem tempo a perder, que quem fica procurando dar explicações somos nós. Pedro não, reto e direto, curto e grosso, e tem hora que a gente tem que ser. Tem hora que a gente não pode ficar dando moral para esse tipo de gente, que a gente sabe muito bem qual é a intenção que está por detrás. É melhor cortar logo a conversa. Corta e acabou. Pedro, para cortar de uma vez a conversa, Pedro diz assim, ó, paga sim, dá as costas e entra. Pedro não quer debater, Pedro não quer perder o tempo dele com essa turma de desocupado, tem uns montes por aí. Pedro não quer ficar levantando um debate no meio meio da praça. Pedro não tem tempo a perder com palhaçada. Paga sim e entra na casa. Quando ele entra na casa, ele descobre que ele está sendo afrontado lá fora, mas que Jesus está sabendo de tudo lá de dentro. Que quem perguntou isso a Pedro, perguntou para afrontar. Aí quando ele entra na casa, o texto vai dizer que Jesus se antecipa. Jesus toca no assunto antes que Pedro toque no assunto com Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu acabei de saber que você sofreu uma afronta lá fora. Você foi afrontado lá fora e eu vi. Tentaram te colocar na parede lá fora e eu vi, Pedro. Ô Pedro, eu vi o que tentaram fazer com você lá fora. Ei, Jesus é o mesmo. Jesus viu o que tentaram fazer com você naquele grupo. Jesus viu o que tentaram fazer com você no meio da tua parentela. Jesus viu o que tentaram fazer com você dentro dessa cidade. Jesus viu o que tentaram fazer com você no seu local de trabalho. Jesus viu. Pedro, o que te parece? De quem os reis cobram os impostos, os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Pedro responde para Jesus: Senhor, penso que dos alheios, né? Aí Jesus disse: então, os filhos estão livres, não é, Pedro? Sim. Então Jesus estava livre. Porque eu preciso contar de novo aquela historinha para vocês. A historinha do baixinho enfrentando o gigante. A historinha de Davi e Golias. Porque essa isenção de imposto a qual Jesus se refere aqui está ligada àquele dia na batalha do Carvalho lá, do Vale do Carvalho. Quando Davi enfrentou Golias, Davi perguntou por 3 vezes o que ele ganharia vencendo o gigante. Porque Davi só entrava em luta quando tinha propósito. Quem entra em luta por entrar é quem tem tempo para perder. Davi perguntou 3 vezes, para quê? Para saber se o propósito valia a pena. Quem entra em guerra que não vale a pena, não veio para o culto hoje, ainda bem. Davi pergunta 3 vezes: o que se fará ao homem que vencer esse gigante? E por 3 vezes a resposta é a mesma: casará com a filha do rei. E essa pessoa e a descendência dessa pessoa nunca mais pagará imposto em Israel. Aí a gente sabe o que aconteceu. Davi venceu Golias. Aí eu preciso agora então dizer para você que Davi e toda a descendência de Davi a partir daquele momento nunca mais precisaria pagar imposto. Repita comigo: Davi ganhou o direito. Pois é, o direito é dele. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Tem a ver com Jesus e com José. Agora deixa eu ir para o Novo Testamento para contar uma outra historinha. Que historinha? A historinha da virgem que estava morando em Nazaré. Qual o nome dela? A irmã Maria. Porque a gente pensa que Maria foi escolhida por Deus só por causa dela. E se eu disser para você que Jesus tinha que nascer na árvore genealógica de Davi? Jesus tinha que nascer dentro da descendência de Davi. Só que Maria não era da descendência de Davi. José que era da descendência de Davi. Então vamos lá. Vamos olhar para Maria. Maria era virgem. Os atributos que precisava para ser a mãe do Messias. Era virgem? Era. E o profeta diz que a virgem iria conceber. Opa, Maria é virgem. Maria é uma menina obediente? É.
Maria é uma menina de Deus, centrada? É. Maria não era Maria, vai com as outras, não? Não. Se fosse hoje em dia, Maria ia estar fazendo o quê? Maria está dentro de casa obedecendo pai e mãe. Maria não ia estar querendo ir para a balada para dançar tibum, 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 até o bumbum bater no chão. Não. Maria estaria dentro de casa, lendo a Bíblia, vindo para o culto e dando glória a Deus. Então Maria tinha todos os atributos para que de fato ela fosse escolhida para ser a mãe de Jesus. Só que tem um detalhe: Maria precisava ter a pessoa certa do lado. Eu posso falar, você pode ser uma bênção, mas se tiver com a pessoa errada do lado, a promessa não alcança você. Eu vou repetir, você pode ser uma bênção, mas se tiver com a pessoa errada do lado, a promessa não alcança você. Qual era a promessa? A virgem conceberá. Maria é virgem, Maria é uma menina direita, Maria é uma menina de Deus, Maria é uma menina obediente. Só faltava um detalhe, o quê? Dá uma olhadinha para o lado dela. Se tem a pessoa errada do lado dela, poderia ser boazinha, uma bênção, tranquilinha. Mas se está do lado da pessoa errada, o Cristo não nasceria dentro da casa dela. Por quê? Porque Jesus tinha que vir da árvore genealógica de Davi. Aí olha que coisa interessante. Maria é uma bênção, sim ou não? Maria é menina de Deus, sim ou não? Maria é virgem, sim ou não? Aí quando Deus olhou para o lado dela, quem está do lado dela? A pessoa certa, José. Oh meu Deus do céu, não basta ser uma bênção, tem que estar com a pessoa certa do lado. Eu vou dizer de novo, não basta ser uma bênção, tem que estar com a pessoa certa do lado. Para com esse negócio de pensar que só porque você é uma bênção, pode colocar qualquer pessoa dentro da tua casa. Só porque você é uma bênção, pode namorar qualquer pessoa, porque depois ele se converte. Para com esse negócio. Você tem que ser uma bênção, mas tem que estar com a pessoa certa do lado, porque senão você é uma bênção, mas vai morrer sem a bênção. Ô Denis, tem muita gente que era bênção, mas morreu sem a bênção. Sabe, Léo? Muita gente que passou nessa terra foi uma bênção, mas morreu sem a bênção. Porque não basta ser uma bênção, é preciso estar com a pessoa certa do lado. Dá uma olhadinha para o teu lado. Pergunta para essa pessoa: está andando com a pessoa certa? Para a turma que está namorando, deixa eu te dizer uma coisa, dá tempo ainda, hein? Os namorados devem estar tudo revoltados comigo, querendo me pegar na saída. Separa 3 seguranças para mim. Ó, tá namorando, né? Percebeu que não é bênção? Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda, hein? Quer ser uma bênção ou bênção? Quer ser abençoado, bênção? Dá tempo ainda, hein? Maria está com a pessoa certa, é uma bênção e está com a bênção do lado. Fechou, casou certinho, pronto, pode ser na casa dela. Aí a gente sabe, Jesus nasce de Maria, mas tem um José do lado. E esse mesmo livro de Mateus, quando vai contar o nascimento de Jesus, quando vai tratar da árvore genealógica, vai dizer toda a descendência, e lá está José, que foi pai de Jesus. Biológico? Não, a Maria era a esposa dele. Então Jesus está na árvore genealógica, ligado à árvore genealógica de José. Porque tem muito pai que o filho herdou o DNA, mas foi a única coisa que tem do pai. E tem muito pai que no filho ali não tem um DNA dele, mas tem o amor dele, o cuidado dele, a presença dele. É mais filho do que aquele que é só filho biológico. Então Jesus, sendo dessa árvore genealógica, Jesus não precisava pagar o imposto. Voltei para o texto. Aí Jesus vai perguntar a Pedro: de quem que eles cobram? Dos filhos ou dos alheios? Dos alheios. Logo, Pedro, os filhos, que sou eu, não precisam pagar. Mas, para a gente não escandalizar essa turma, que gosta de uma briga, que gosta de perder tempo, que tem tempo para ficar de conversa fiada, de fofoca, cuidando da vida dos outros, para não escandalizar eles, vai ao mar. Tem ordens aqui. Vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir,
e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Um estáter. O imposto pessoal, naquele tempo, eram 2 dracmas. 2 dracmas. Um estáter dava exatamente para pagar o imposto de 2 pessoas. Vai ao mar, lança o anzol, pega o primeiro peixe que subir. Aí complica. Por quê? Porque era dia e Pedro só pescava à noite. Pedro só pescava de rede e Jesus mandou jogar o anzol. Aí complicou para Pedro. Por quê? Complicou para Pedro porque Pedro pode estar desejando fazer do jeito que ele sempre fez. Só que Jesus está dizendo: para andar comigo tem que aprender a fazer tudo de novo. Para andar comigo tem que esquecer o que você sabe e fazer aquilo que eu quero que você faça. Para andar comigo você não vai se basear naquilo que você pensa saber. Você vai se colocar como um aprendiz do meu lado aqui. Vai no mar, é dia, vai no mar. Agora é interessante que para e pensa um pouquinho na situação de Pedro. Pedro, que era conhecido como pescador em toda a região, Pedro vai ter que engolir o orgulho, engolir a vaidade, engolir tudo aquilo que as pessoas imaginavam acerca dele. Pedro era um dos principais pescadores da região, só pescava de rede, voltava com um barco cheio, era conhecido e respeitado pelos demais pescadores, só pescava à noite, conhecia de mar, conhecia de tudo aquilo. Agora vem Jesus e quebra tudo aquilo que Pedro sabe e diz para ele: vai no mar agora. Jesus quer que Pedro faça uma coisa nova. Jesus quer que Pedro quebre a rotina. Jesus quer tirar Pedro da rotina de Pedro. Jesus quer tirar Pedro daquilo que Pedro faz de forma mecânica. Jesus quer tirar Pedro daquilo que Pedro faz sem nem pensar no que está fazendo. Jesus quer que Pedro se envolva no processo do milagre que está para acontecer. E se eu faço de forma mecânica, eu nem estou pensando direito no que eu estou fazendo. Eu simplesmente, a minha mão vai fazendo, o cérebro já está pré-programado para fazer. Quando Pedro tem que ir ao mar naquele momento, Pedro teve que parar e analisar cada passo que ele está dando. Quando Pedro teve que arrumar linha e anzol, Pedro teve que pensar muito bem no que ele estava fazendo. Quando Pedro precisa ir atrás de uma minhoca para colocar como isca naquele anzol, Pedro está se envolvendo no processo que ele precisa, no qual ele precisa para receber o milagre. Então Jesus está tirando Pedro do automático e ensinando a Pedro a fazer coisa nova para receber coisa que nunca havia recebido. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus vai quebrar a sua rotina. Quem só lia a Bíblia à noite na hora de dormir, a partir de agora vai ler de manhã, e a primeira coisa que vai fazer é o acordar. Quem só orava na hora das refeições, agora na hora das refeições só vai levantar o prato e agradecer, porque orar mesmo vai ser em outro horário, sabendo o que está falando e prestando atenção no que está dizendo. Quem só ficava na janela, como eu disse aqui no último culto, tomando conta da vida dos outros, vai agora fazer um balanço, uma autoanálise, e vai colocar os olhos para dentro de si mesmo e pensar na porcaria que está fazendo com a própria vida. Que negócio é esse? É nessa hora que a gente para e pensa: peraí, tudo que eu estava fazendo sem pensar. Agora que eu estou pensando, eu vou começar a fazer tudo diferente. Jesus tem coisa nova para você. Jesus tem um método novo para a tua casa. E se eu disser para você que o que você tem na tua vida está totalmente ligado àquilo que você sabe, de modo que se você não procurar saber nada novo, isso aí é o máximo que você vai conseguir ter. Aquilo que você ainda não tem está totalmente ligado àquilo que você ainda não sabe, ou aquilo que você ainda não fez. Se Pedro vai com a rede para aquele mar, ele volta sem dinheiro para pagar imposto, com rede vazia. Pedro foi com uma varinha, uma linha, um anzol e uma isca na ponta, mas ele foi debaixo de uma palavra.
palavra. Eu vou repetir: Pedro foi debaixo de uma palavra. Jesus estava mudando a rotina de Pedro. O que só pescava à noite, vai pescar com o sol brilhando. O que só pescava de rede, vai pescar de anzol. O que pegava um monte de peixe uma vez, vai pegar um peixinho de cada vez. E na verdade, é o primeiro que ele vai pegar. Jesus está mudando a rotina de Pedro. Jesus está pegando gente aqui hoje, dando uma sacudida para mudar a sua rotina. Como assim? Quem só dava glória na igreja, agora vai dar glória no trabalho, vai dar glória dentro de casa. Quem só abria a Bíblia na igreja, agora vai abrir a Bíblia dentro de casa também. Quem só dava a paz do Senhor aqui na igreja, quando via um irmão na rua, virava a cara para o outro lado, agora de longe vai dizer: a paz do Senhor, varão. Quem só segurava na mão da esposa do portão para dentro da igreja, agora vai andar pela rua de mão dada com ela, ainda brincando de narizinho e dando bitoquinha na rua. Que negócio é esse? Está pensando que eu não sei? Quando entra ali, segura na mão. Quando sai dali, diz: agora pode soltar que o pastor não está vendo mais. Acabou esse negócio. Jesus está quebrando a sua rotina. Vai lá, lança o anzol. O primeiro peixe que subir. Uia, está aí no texto, olha. O primeiro peixe que subir. Subir, porque peixe vivo nada contra a correnteza, você sabe, né? O peixe morto a correnteza leva. O peixe vivo, ele vem contra a correnteza. Peixe vivo não vai a favor da correnteza, ele sempre vem contra a correnteza. Aí Jesus vai dizer para ele: o primeiro peixe que subir. Subir para onde? Para o anzol dele. Agora você imagina Pedro bicudo, se fosse igual alguns crentes que a gente conhece. Eu não vou chegar lá na frente, todo mundo que me conhece, eu que sou o maior pescador da região, vou chegar lá com uma linha, com um anzol, com a isca, jogar ali. Onde que eu vou enfiar minha cara? Que Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você ficar na posição que eu estou mandando, a bênção, eu vou trazer a bênção até você. Fica na posição que eu estou dizendo que é para você ficar, Pedro. E o peixe? O peixe vai subir até você. O peixe vai subir até o teu anzol. Se você se coloca na posição, eu mando a bênção vir na sua direção. Se você se coloca na posição, eu mando a bênção vir na sua direção. Apóstolo, por que a bênção não me alcançou ainda? Apóstolo, por que eu pedi e não veio ainda? Não é só pedir, é se colocar na posição, porque não adiantaria nada Pedro sentar no sofá dentro de casa, ligar a televisão e falar: Jesus, eu vou ligar a televisão, traz o peixe aqui para mim, traz o estáter aqui para mim. Não, dentro de casa, Jesus não pagaria a dívida de Pedro. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Jesus não tem que pagar nada, mas quem Pedro precisa pagar. Jesus está pagando, irmão, mas sem precisar pagar. Agora Pedro tinha que pagar. Então eu vou dizer de novo: dentro de casa, sentado, assistindo televisão, Jesus não pagaria a dívida de Pedro. Olha o que Jesus falou: vai ao mar. Mas é um estáter. Jesus poderia tirar o estáter de trás da orelha de Pedro. Jesus poderia fazer assim: Pedro, escolhe uma mão. E a mão que ele abrisse, está o estáter ali dentro. Jesus, afinal de contas, quem colocou esse estáter dentro da boca do peixe? Foi Deus. O Deus que colocou esse estáter dentro da boca do peixe, poderia ter colocado esse estáter dentro do bolso de Pedro, poderia ter colocado esse estáter dentro da boca de Pedro, poderia ter colocado esse estáter dentro do copo de Pedro, mas colocou dentro da boca do peixe. Por quê? Porque Jesus não vai fazer nada enquanto você não se colocar na posição que Ele quer. Mas por que isso? Para quebrar o orgulho. Quebrou o orgulho de Pedro.
quebrou o orgulho de Pedro. Vai pescar de anzol. Para um pescador profissional, irmão, que tinha barco e rede, vai pescar de anzol? Com todo respeito, irmão, com todo respeito, é a mesma coisa de dizer para você que fica todo bobo porque comprou uma Mercedes, dizer para você, ó, você vai ficar um dia andando de Chevette, ou melhor, um mês andando de Chevette. Aí você tem a Mercedes e você não quer andar de Chevette, porque é a vergonha, eu comprei o Mercedes, eu fiz, eu aconteci. É você que foi promovido a gerente daquela empresa. De repente o diretor, para te testar, fala assim: passa um café para mim. Como é que é? Não é porque margarida faltou hoje, lava aquele banheiro ali, porque ela faltou hoje. Mas você foi promovido. O que é isso? É provando você. E vou dizer mais, irmão, se até presidentes de grandes empresas fazem isso, que dirá o Deus Todo-Poderoso, que quer transformar a tua vida de verdade. Pedro, sim senhor, vai pescar de anzol. Se Pedro fosse uns crentes que eu conheço, porque está precisando pagar a dívida, até ia, mas ia com um boné aqui, ó. Hein, Ginaldo? Podia estar o sol que fosse, ia com a jaqueta, com um bonezinho aqui, ó, meio encurvado para disfarçar. Para quê? Para não ser visto pelo homem. Porque infelizmente, nessa vida, as pessoas são dadas à competição. Quem pode mais, quem tem mais, quem sabe mais, quem é mais, quem consegue mais, quem ganha mais, quem conquista mais. Jesus está ensinando para Pedro: Pedro, por que o senhor está falando isso? Olha o que vem na sequência. Eu vou virar a página. Olha o que vem na sequência. No primeiro versículo do capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Olha como estava o pensamento dessa turma. Sabe como que estava o pensamento deles? Um querendo ser maior do que o outro. Um querendo ser os 12 discípulos. Um querendo ser maior do que o outro. Era assim que estavam eles nesse momento aqui da trajetória. Aí dá para entender por que Jesus disse: Pedro, vai pescar de anzol. Vai pescar de vara. Por quê? Porque para Jesus o maior é aquele que desce. Nesse processo, meu irmão, para subir tem que descer. Você está entendendo ou não? Quanto mais você desce, mais alto Jesus te coloca. Vai pescar de anzol. Pedro, eu pago a tua dívida, mas deixa a sua soberba de lado. Eu pago a tua dívida, mas engole o seu orgulho. Eu pago a sua dívida, mas faz o que eu quero. Eu pago a sua dívida, mas para de querer fazer o que o outro está fazendo. Faz do jeito que eu estou dizendo. Eu pago a tua dívida, mas se humilha. Pedro vai ter que engolir o orgulho dele. Ele está em Cafarnaum. Aí que é o problema. Porque, minha irmã Kênia, onde ninguém conhece a gente, é difícil, mas a gente até vai. Agora, onde todo mundo conhece, Pedro vai onde todo mundo conhece ele, com um anzolzinho, com a linhazinha na mão, Patrick, chegando diante da praia. Você imagina o olhar da turma, irmão. Você imagina os camaradas passando rede de arrastão no mar e chega Pedro com a varinha. Você imagina, hein? O Zé da esquina, que tinha uma rixazinha com Pedro, dizendo: sabia que esse aí, ó, depois que começasse a andar com Jesus, ia cair de vida. Olha como é que está aí, olha a situação dele, como é que está. Nem rede tem mais. Chega Pedro e joga, ó. Aí de repente belisca o peixe lá. Quando o peixe pega no anzol de Pedro e Pedro puxa, Pedro abre a boca do peixe. E quando Pedro abre a boca do peixe, bota os dedos dentro, quando ele puxa, tem um estáter lá.
o equivalente para pagar o imposto de 2 pessoas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. 2 pessoas, o insuficiente para pagar o imposto de 2 pessoas. Se saísse do mar naquele dia uma rede cheia de peixes, ainda não seria suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas. O que eu quero dizer é que quando você está na posição, Jesus coloca no seu anzol o que não coloca na rede do outro. Você entendeu? Quando você está na posição, Jesus coloca no seu anzol o que não coloca na rede de outro. Era uma região de pescadores. Se é região de pescadores, tem rede passando para tudo quanto é lado. Tem barco para lá, tem barco para cá. Tem rede, tem tarrafa, tem mais o que lá, não sei. As coisas que eles utilizavam para pescar naquela época. Mas o fato é, esse peixe não caiu na rede do Zé das Couve. Esse peixe não caiu na rede de Quinzinho. Esse peixe não caiu na rede do Mané. Esse peixe veio saindo das redes, até encontrar o anzol de Pedro. Eu estou falando em um mar inteiro. Um único peixe que tinha um estáter na boca encontrou um único anzol que foi jogado lá dentro aquele dia. Que negócio é esse? Quando eu me coloco na posição, eu recebo de uma vez só o que tem muita gente que está tentando há muito tempo. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, tua dívida vai ser paga. Está achando que eu estou brincando? Eu estou profetizando. A sua dívida vai ser paga. Eu vou repetir: a sua dívida vai ser paga. Você não será envergonhado. A sua dívida vai ser paga. O que é isso? Se coloca na posição. Eu vou terminar. Porque o peixe era de baixo, mas o que estava na boca dele era de cima. A isca era pequena. E eu já disse isso aqui e repito hoje para quem não ouviu. Para pegar esse peixe, Pedro teve que perder a isca. Tem hora que a gente precisa perder coisa pequena, entendendo que Deus tem coisa maior para a nossa vida. Quem não está disposto a perder a isca, não vai conseguir pegar o peixe. Você entendeu ou não? Quem não está disposto a perder a isca, não vai conseguir capturar o peixe. Aí Deus abre uma porta nova para você, você fica agarrado ao emprego que você está, porque lá dá um vale coxinha de R$30. Aí você deixa de ir para uma empresa maior, porque na empresa que você está, dá um vale coxinha de R$30. Deus abre a porta, você não vai. Aí a porta se fecha, você reclama e fica reclamando do teu patrão, e fica reclamando que o vale coxinha é pequeno. Mas na hora que a porta abriu, você não quis lá. Você precisa abrir mão da isca para você pegar coisa maior. Você precisa abrir mão do pouco para Deus te colocar sobre o muito. Está comigo aqui ou só veio de corpo para o culto? O peixe subiu, porque peixe morto a correnteza leva, e o que Deus tem para a tua vida está vivo. Eu termino dizendo que o que tinha dentro da boca do peixe, repetindo na verdade, é exatamente o valor que Pedro precisava para pagar o imposto. Jesus sabe exatamente o tamanho do teu problema. Jesus sabe o tamanho do nódulo. Jesus sabe o tamanho do teu medo. Jesus sabe a intensidade da tua depressão. Jesus sabe o valor da sua dívida. Jesus sabe quanto aquela cirurgia custa. Jesus conhece exatamente o valor da sua dívida. Pedro, vai ao mar, lança o anzol. Termino. Para receber aquela vitória aquele dia, Pedro precisou ter a coragem de mudar. Mudar. Porque ele nunca pescou de anzol, agora teve que pescar. Só pescava à noite, agora está pescando de dia. Só pegava cardume,
Agora está pegando um só. Pedro teve que ter a coragem de mudar. Apóstolo, Pedro foi? A Bíblia não diz se foi ou não. Porque querer todo mundo quer. Querer a vitória todo mundo quer. Mas nem todo mundo está disposto a fazer o que Jesus manda. Mas afinal, Pedro foi ou não? Bom, eu acredito que ele foi. Mas isso é o que eu acredito, porque a Bíblia não diz se foi. A Bíblia termina a história, essa história termina aqui. Essa história terminou aqui, ó, vou ler de novo. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aí a gente falou que Pedro foi lá e jogou o anzol, porque eu acredito que ele tenha ido. Mas a Bíblia não disse se ele foi. É para a gente parar e pensar, se fosse você no lugar de Pedro, você teria ido ou não? É mais ou menos assim, a tua bênção está pronta, mas para você receber, pede perdão àquela pessoa. E agora? Teu milagre está ali, mas para você receber, dá um abraço naquela pessoa. Perdoa aquela pessoa. Está ali, quer receber? Perdoa aquela pessoa primeiro. Porque para Pedro não foi fácil pescar com anzol não, irmão. Vai por mim. Para Pedro não foi fácil sair atrás de uma isca, anzol e linha para jogar naquele mar, na frente de todo mundo. Pedro teve que ir, se ele queria mesmo receber, teve que ir na frente de todo mundo. A gente não quer isso, quer? A gente não quer isso. Você não quer dar o braço a torcer nem para as pessoas de dentro da sua casa. Você não pede perdão para a tua esposa. Você não reconhece para o teu marido que você estava errada. Você não dá um abraço no seu filho, que dirá se rebaixar para o povo de fora. Porque a gente diz que isso é se rebaixar, né? Todo mundo quer fazer um upgrade, mas ninguém quer fazer um downgrade. A gente só quer que coisas sejam acrescentadas, mas a gente não quer que coisas sejam tiradas. A gente só quer subir mais, ninguém quer descer. A gente quer crescer mais, ninguém quer diminuir. Mas e se esse milagre que você está buscando para ter, ó, há tanto tempo, estiver totalmente ligado a você hoje pegar sua varinha, linha e anzol, ir para a beira dessa praia e jogar no mar? Mas como é que eu vou fazer isso? Olha onde eu cheguei. Aí que está. É aí que está. E quem for para o retiro comigo vai entender mais sobre isso. É aí que está. Imagina, Pedro está andando com Jesus já há um bom tempo. Jesus já fez aquele milagre dentro do barco cheio de peixe. Jesus já foi na casa dele, já curou a sogra dele. Jesus já multiplicou pão, Pedro estava ali. Jesus já fez paralítico andar e Pedro viu. O que custava para Pedro agora? Pegar a linha, o anzol e ir para a beira daquela praia. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro já tinha vindo de muito longe para desistir agora. Você já veio de muito longe para desistir agora. Pede perdão. Ah, mas não vou. Você já fez tanta coisa na vida, faz mais essa. Você já veio de muito longe, você está lutando há muito tempo para desistir agora. Mas é só isso? Parece que é só, mas é lutar contra o eu, descer do pedestal, se humilhar, não se importar com o que vão falar, porque vão falar. Olha aqui para mim, vão falar. Se Pedro vai lá, vão falar. Se Pedro não vai, não tem com o que pagar o imposto, vão falar do mesmo jeito.
De qualquer jeito vão falar de você. Você nunca vai ser unanimidade. Vai ter gente que vai te amar por alguma razão, e pela mesma razão que alguém te ama, vai ter gente que vai te odiar. Tem gente que te ama por causa do seu jeito, tem gente que te odeia por causa do seu jeito. Então sempre vai ter gente te amando e te detestando. Faz o seguinte: você já veio de muito longe para parar agora. Mas se eu perdoar essa pessoa, todo mundo vai me chamar de bobo. Você já veio de muito longe para parar agora. Fique em pé comigo aí para a gente terminar junto. Tem um peixe. Tem um peixe com estáter na boca, só esperando por você. Como assim, irmão? Aquele peixe estava esperando Pedro. Que em nenhum lugar, que é uma vila de pescadores, nenhum pescador pegar esse peixe. Tinha um peixe com estáter na boca, esperando por Pedro. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Eu estou pregando para todo mundo que está aqui, corpo de trabalho, até quem está no altar, todos nós, sabe, gente? Todo mundo, quem está lá fora, tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Se você ficar tentando dizer que você é melhor do que o pescador da direita ou da esquerda, esse peixe com estáter na boca vai passar e você não vai pegar ele. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Para de se preocupar com quem está do seu lado. Para de se preocupar com o olhar de alguém. Para de querer competir com quem está perto. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Jesus preparou para você. Só que para receber tem que descer. Para receber tem que descer. Pedro foi ou não? A Bíblia não diz, mas eu acredito que tenha ido. Agora, se Pedro foi ou não, não sei. Acredito que tenha ido. A minha pergunta essa noite é para você. E você? Vem ou não? Você vem ou não? Porque a sua solução pode estar nessa decisão. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Tem um peixe com estáter na boca, esperando você. Sabe por que eu acredito que Pedro tenha ido? Pergunta para mim, minha irmã Bruna, por quê? Porque ele precisava. E ele não precisava só porque ele tinha um imposto para pagar. Ele precisava porque ele disse lá fora a alguém que perguntou, ele paga sim. E agora? E agora se ele não paga? E agora se ele, Jesus, não paga o imposto? E agora? Então tem pessoas que nos confrontam com a permissão do próprio Deus. Para quê? Para aumentar a nossa necessidade de fazer o que Jesus quer que a gente faça. Que se fosse só questão de pagar, Denis, talvez Pedro nem fosse. Mas como agora aumentou a dificuldade, porque tem gente lá fora que está de olho nele, ele tem que ir. Tem gente que o próprio Deus permite que confronte você para aumentar a sua necessidade. Certa vez um caminhoneiro parou num posto. Aí tinha um cachorro assim deitado numa tábua, e o cachorro estava chorando. Aí chegou um rapaz perto do caminhoneiro que estava olhando para aquilo e perguntou: por que esse cachorro está chorando desse jeito? Aí o caminhoneiro disse assim: é porque ele deitou em cima de um prego. Aí o rapaz: olha, mas por que ele não levanta então?
O caminhoneiro falou assim: olha, é porque não está doendo o suficiente. Quando começar a doer mais, ele levanta. Essa dor está fazendo só ele chorar. Mas quando a dor se tornar insuportável, aí ele vai levantar. Tem hora que a dor tem que aumentar. Para quê? Para a gente pegar a varinha, a linha, o anzol, deixar o orgulho de lado e descer para pegar o nosso peixe. A minha pergunta para você: não está doendo bastante não? Tem que doer mais? Será que vai precisar ser mais humilhado ainda? Vai precisar apanhar mais ainda da vida? Vai ter que doer ainda mais do que já está doendo? Por quê? Porque tem um peixe com estáter na boca esperando você. Tem um peixe com estáter na boca esperando você. Já tem gente que veio pegar o peixe aqui na frente. 2 pessoas já chegaram aqui na frente. Aleluia. Já a terceira pessoa já está vindo aqui na frente. Tem um peixe com estáter na boca esperando você. Tem um peixe. A sua solução, o seu milagre. Jesus quer pagar a tua dívida. Jesus quer curar a tua enfermidade. Jesus quer restaurar a tua família. Jesus quer libertar teu filho. Tem um peixe com estáter na boca esperando você. Tem um peixe com estáter na boca esperando você. Se precisa se humilhar nessa noite, se humilha. Não deixa essa oportunidade passar não. Se precisa descer nessa noite, desça. Se precisa desse milagre, hoje venha. Se precisa do socorro, eu não estou falando de uma ajuda, de um socorro de Deus, venha. Venha, de onde você estiver. Pode ser alguém que está lá fora trabalhando, pode vir. Tem um peixe com estáter na boca esperando você, vem.